Fala, galera, tudo bem? Vieram algumas pessoas com bastante dúvida nos exercícios da semana 1 e 2 de Física Ótica. E eu decidi, então, fazer alguns exercícios e resolvê-los, exercícios bem parecidos com o que estão na apostila, para ajudá-los a responder todos os exercícios. Acredito que com os 3 exercícios que eu vou resolver, vocês vão ter condições de fazer todos os exercícios, ok? Então, a primeira coisa que eu já vou começar aqui é sublinhar, e eu sugiro isso todas as vezes, sublinhe aquilo que você já sabe, toda informação que é importante. Então, primeiro exercício. Um muro de 3 metros de altura produz uma sombra de 30 centímetros de comprimento. Ao mesmo tempo, um prédio produz uma sombra de 20 metros de comprimento. Calcule a altura do prédio. Então, primeira informação, tá? Se tem número, vai neles, que é eles que te ajudam. Esse muro, ele tem 3 metros de altura. Esse muro também faz uma sombra de 30 centímetros. Então, tudo do muro que eu sei. Agora, o prédio, ele tem uma sombra de 20 metros. E eu quero calcular o quê? A altura do prédio. Notem que eu coloquei de 2 cores diferentes para vocês não confundirem a quem pertence essa informação, tá? Esse salmão aqui é do muro e o azulzinho é do prédio. Então, eu desenhei aqui antes, porque se eu fosse desenhar agora ia ser uma negação, você sabe que eu desenho super bem. Então, eu desenhei o prédio e o meu muro. Como ele fala que é ao mesmo tempo, então eu suponho que tanto o muro quanto o prédio, eles têm a mesma fonte de luz. Eles estão sob a mesma fonte de luz. Isso reflete no seguinte: essa fonte de luz, que pode ser provavelmente, né, nesse caso, o Sol, tá? Ela é minha fonte de luz, vamos colocar aí. Essa daqui é minha fonte de luz. Esse Sol, ele tem raios para todos os lados, só que aqui eu tracei os 2 raios. 2 raios. Esse primeiro raio que sai do Sol e pega aqui, ó, na ponta do prédio, que é onde vai começar a sombra, né? E esse outro raio que pega no muro, tá? Esses são raios de luz, tá? Por isso eles são retilíneos, lembra dos princípios da luz lá. Essa parte aqui, ó, é onde fica a sombra do prédio, correto? Já essa parte aqui é a sombra do muro, ok? Então, eu tenho que delimitar aqui o que é do prédio e o que é do muro. Então, meu prédio está de azul. Então, ó, a sombra vem daqui. Nossa, ficou lindo, hein? A sombra do prédio, que vem daqui até aqui, ela tem o que mesmo? 20 metros. Prestem bastante atenção nas unidades. E eu quero saber a altura do prédio. Então, eu quero saber, é isso daqui, ó. A altura do prédio. Já o meu muro, a sombra que ele faz, né, é de 30 centímetros, correto? E a altura do meu muro, que ele me disse, é 3 metros. Tá? Notem que isso está completamente fora de escala, esse desenho, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, olhem as unidades, tá? Isso está em metro, isso está em metro, mas isso daqui está em centímetros. Então, eu tenho que passar ele para metros. Como que eu faço isso? Divide por 100.
30 dividido por 100 é igual a 0,3 metros. Então, eu sei que agora a sombra do muro faz 0,3 metros. Contendo todas essas informações, eu substituo na fórmula, onde a sombra do muro dividido pela sombra do prédio vai ser igual à altura do muro dividido pela altura do prédio. Isso você pode colocar também em regrinha de 3, também funciona, tá? Só que lembra, a regrinha de 3, ela tem que ter o mesmo referencial. No caso, o referencial que a gente está tendo aqui é desses raios solares, tá? Com a sombra e o muro, com as duas sombras, beleza? Bom, sombra do muro. Sombra do muro é 0,3 metros. Eu não vou nem pôr metro aqui para quê, né? A sombra do prédio, 20. A altura do muro, 3. A altura do prédio, que eu não sei, x. 0,3x, multiplicando em cruz. 0,3x é igual a 20 vezes 3. 0,3x é igual a 20 vezes 3, 60. X é igual a 60 dividido por 0,3. Daí você fala assim, nossa, professor, capaz que eu vou saber fazer uma conta dessa. Simples. 0,3, tem uma vírgula aqui. Tá? 60. Quanto seria de 60 dividido por 3, basicamente? 60 dividido por 3 daria 2. 20, na verdade. Como é 0,3, número menor que 1, ele vai me dar 200 metros. Número 2. Um objeto de 20 centímetros de altura está posicionado a 20 metros de uma câmara escura de 40 centímetros de comprimento. Calcule a altura da imagem formada na parede oposta ao orifício. Então, fiz meu desenho aqui. Primeiro, é a minha câmera escura, tá? Que nada mais é do que um lugar fechado onde só tem um orifício. Não sei se dá para vocês notarem, mas esse daqui é o orifício que eu estou falando, tá? Eu até coloquei uma legendinha aqui. Eu tenho um objeto, que eu coloquei que é uma setinha, e eu quero saber, na verdade, qual que é a altura dessa minha imagem aqui, ó, no finzinho, né, na última parede dessa minha câmara escura. É isso que eu quero saber. Eu quero saber essa imagem. Qual que é o tamanho dela? Vamos falar o que eu já sei. Então, vamos lá colocar nossas corzinhas. Primeiro azul. Um objeto está a 20 centímetros de altura. De 20 centímetros de altura. Então, ó, essa aqui é a altura do meu objeto. E ele está posicionado a 2 metros da câmara escura. Então, primeira coisa, qual que é meu ponto aqui de referência? É a câmara escura. Esse aqui, tá? Esse aqui é meu ponto de referência. Tá? Esse aqui é meu ponto de referência. Então, tudo tem que ser correlacionado ao meu ponto de referência. Esse daqui vai ser meu zero, basicamente. Tá? Então, se ele está a 2 metros da câmara escura, meu objeto, então quer dizer que daqui até aqui tem 2 metros. Tá? E a altura desse meu objeto é de 20 centímetros. São centímetros, não briga comigo. Depois, eu tenho que a câmara escura tem 40 centímetros de comprimento. Então, ó, daqui até aqui
colocar do lado de cima para ficar melhor. Daqui até aqui tem 40 centímetros de comprimento, tá? E aí eu quero saber o tamanho dessa imagem. Notem que eu saí do mesmo ponto de referência, ó. Daqui até aqui e daqui até aqui. Calcule a altura da imagem. Eita. Calcule a altura da imagem, que é o que eu quero saber. Faço da mesma coisa, regrinha de 3, ou então por relação de razão mesmo. A altura do objeto é 20 centímetros. Ó, centímetros. Vou colocar 20 centímetros. A altura da imagem, que eu não sei, x. Distância do objeto. Isso daqui está em metros. Metros para centímetros multiplica por 100. Tá vendo que eu não estou passando de centímetros para metro, e sim de metros para centímetros. 2 vezes 100, 200 centímetros. Então, distância do objeto, 200. Distância da imagem. Ó, de 0 até o final aqui da câmera escura, eu tenho 40 centímetros. Aqui por centímetros, né? Só por 40. Você vai fazer agora x, né? Que é tua multiplicação. X vezes 200. 200 vezes x. Igual 20 vezes 40. 2 vezes 4. 8. 1 0, 2 zeros. Meu x é igual. Meu 200 está multiplicando, passa dividindo. 800 dividido por 200. Corto 0. 8 dividido por 2, 4. 4 o quê? Centímetros. Número 3. Essa número 3, de provavelmente das 3 primeiras pessoas que já tinham me entregado as atividades, todas elas tinham errado. E por um motivo muito básico, tá? Por isso que um dos motivos de eu ter colocado esse exercício aqui é por isso. Muita gente está errando por falta de pensar um pouquinho só, que é um detalhe. Tá? Então, o exercício é o seguinte. Uma fonte luminosa pontiforme ilumina um disco metálico de raio 10 centímetros. A fonte e o centro do disco estão alinhados com uma parede. A distância entre a fonte e o disco é de 20 centímetros e do disco até a parede é 50 centímetros. Calcule o raio da sombra do disco projetada na parede. Meu Deus, morri? Não morri. É muito fácil e usa o mesmo princípio das outras, tá? Você pode fazer por regra de 3. Só que tem um detalhe, né? Vamos lá. Primeira coisa, vamos pegar nossas informações. Primeiro, o disco metálico tem raio 10 centímetros. Beleza. A fonte e o centro do disco estão alinhados com a parede. A distância entre a fonte e o disco é de... Então, ó, a distância do disco até a fonte, 20 centímetros. Agora, do disco até a parede, eu tenho 50 centímetros. Mas peraí, ele não falou da fonte até a parede, porque minha imagem está na parede. Ele falou do disco até a parede. Então, notem o seguinte. Vamos lá. O disco tem raio 10, que eu já até tinha colocado aqui para vocês. Que eu não ia conseguir desenhar isso nem ferrando. Ó, raio 10. Meu disco. Que é o raio do disco. A fonte, o disco é de 20 centímetros, tá? Então, daqui até aqui, nossa, ficou lindo. Daqui até aqui, 20 centímetros. Então, qual que é meu ponto de referência? Ó o meu ponto de referência aqui, ó. Ponto de referência. Esse é meu ponto de referência, que é a minha fonte luminosa.
Da mesma forma que era do prédio, que era o sol, por exemplo. Só que ele fala o seguinte, a sombra, né? A sombra está a 50 centímetros do disco. Só que eu não quero essa referência com relação ao disco. Eu quero essa referência com relação ao meu ponto de referência. Se da pontinha aqui, da fonte pontiforme, até o disco tem 20, e depois do disco até a sombra tem 50, então, ao todo, a distância da imagem não é 50, ela é 70 centímetros, porque é 20 centímetros até o disco, depois mais 50 até a imagem, então é 70. E isso foi o erro principal, tá? Depois ele fala também que ele só deu 3 informações, a partir de 3 informações eu consigo o resto. O raio do disco é 10 centímetros, tá? O raio da imagem, não sei. A distância do disco até a fonte, 20 centímetros. A distância da imagem até a sombra, 70 centímetros. Notem que está tudo em centímetros, então tá tranquilo. Faça a minha regrinha de 3. X vezes 20, 20x, que é igual 10 vezes 70, 700 centímetros. X, 20 está multiplicando o x, ele passa para o outro lado da equação, dividindo. 70 dividido por 2, 35 centímetros. Então, ele está falando aqui, ó, que o meu raio vai ser 35 centímetros. Bom, galera, por enquanto é só isso. Até a próxima. Beijos!